E a gravação vai começar em 3, 2, 1. Que é para a gravação começar. Para ninguém perder. Adoro o pessoal que chega agora. Tá gravando ou não tá? Gravando, pronto. Já tá gravando, a gente já pode começar aqui. Vamos ajeitar. Aqui, eita, já tô no final da telha. Mas a gente tem muito assunto hoje para falar. Peraí que alguém chegou. Eita. Certinho. Conseguiram ver lá o slide? Como é que você conseguiu ver o slide se eu não comecei a apresentação? Isso. Agora. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Simbora ver a apresentação. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o Meet no celular, porque aí eu tenho uma certa noção de se alguém mandar alguma coisa no chat. Mas hoje vamos falar sobre o pensamento marxista. Aí vem biografia, características e as aplicações que ocorreram durante a vida. Vamos lá. Marx, eu esqueci de tirar uma fotinho dele, mas deixa eu procurar uma foto dele depois. Aos 17 anos de idade, Marx ingressou no curso de Direito na Universidade de Bonn, lá na Alemanha. Porém, como ele gostava de umas festas e uma bebedeira, o pai ficou puto e mandou ele logo para a faculdade de filosofia, que era um local mais afastado. Lembrando que Marx é prussiano, ele não é alemão. Se bem que a Prússia, naquela época, tudo era muito junto, mas tudo bem. Aí lá ele mostrou muita contestação e muita observação no curso de filosofia, porque ele começou a olhar o universo de uma forma que Hegel, que foi o professor dele, está aqui, que eu comentei com vocês na outra aula, Hegel tinha já o histórico dialético, que é o método que ele utilizou para as obras dele, que é você observar o objeto, tudo bem, na sociologia, deixa eu ver se está faltando alguém aqui. Eu fico com medo danado de estar faltando alguém. Tá faltando alguém? Não, né? Não. Pronto, era só a minha dúvida. Não está passando para todos. Deixa eu ver aqui. Sim, o histórico dialético. O que é? Eu vou explicar mais à frente o que é, mas resumidamente é uma metodologia em que você olha para o objeto, lembrando que nas ciências sociais o objeto tem aquela relação objeto-sujeito, né? O objeto sempre são os fatos sociais. Então, nós olhamos para o fato social, que é o nosso objeto, e nós refletimos sobre sua relação com o sujeito. Ou seja, todos os objetos, toda a matéria no universo só tem sentido porque existe um sujeito em relação a esse objeto. Eu notei agora que eu só limpei um olho. Só existe uma única pessoa. Existe uma pessoa. Oi. Em relação a isso que você falou, tipo, só é, por exemplo, um cheiro, só existe Não, uma coisa bonita. Essa coisa só é bonita se uma pessoa disser que ela é bonita, é isso? Mais ou menos? É exatamente isso. Por exemplo, você, na sua cidade, na sua residência, no seu país e tudo mais, não sabe o que é um cabide. Você nunca viu um cabide. Então, no dia que você vê um cabide, você não vai ter uma relação. Você não vai saber para que serve aquele cabide. Você só vai ver um objeto e dizer, beleza, tchau. Ou até interpretar ele como fosse outra coisa. Então, precisa de alguém chegar, pegar esse objeto e dizer para você o que é aquilo. Que é o que os filósofos chamam quando você determina algo, quando você delimita. E é isso que a reflexão traz. Tudo que nós conhecemos, só conhecemos porque existe uma relação entre o objeto e o sujeito.
nada, nem um fio de cabelo, nem um grampo existe no universo só por existir. Existe porque existe algo. Que é muito que a física fala sobre a existência de todas as coisas. Todas as coisas existem para algo e por um porquê. Aí a gente entra aqui no assunto filosófico e entra no... Pronto, alguém aqui assistiu a série Dark? Óbvio que eu não vou saber, né? Mas toda série, e várias dessas séries que falam, elas falam muito da existência. Eu consegui te explicar? Sim. Não respondeu. Ah, tá. Se não respondeu, eu vou entender que sim. Sim, pronto. Na época eles trabalham justamente nisso. Tem alguém entrando aí. Eles trabalham justamente nisso, da existência. Tudo é existência. Em ciências sociais, tudo na vida só existe porque alguém mexeu naquilo, alguém quis prover aquilo. Lembrando, principalmente, que nessa época foi quando Darwin soltou o livro dele, A Existência das Espécies. Ou seja, muitas visões de Marx, hoje a gente vai achar um negócio um pouco radical, mas é porque era a ideia daquela época. Descartes, da plano cartesiano, tinha acabado de lançar a ideia dele também. Ou foi logo depois? Não, foi nesse período também. Então, todo o universo era muito sim ou não, preto e branco, A ou B. Tinha tido a Revolução Francesa há pouco tempo também. Então, ainda estavam engatando essa complexidade humana. A complexidade que eles tinham era apenas dos gregos, em que eles pensavam o ser, ou seja, era eu e a natureza. Eu dei essa volta todinha, mas vocês vão depois precisar para compreender essa teoria. Mas, continuando com a história de Marx, um mega resumo que eu fiz, mas eu vou mostrar depois eu vou deixar para vocês aqueles links. Uma historinha da história da vida de Marx. Foi muito sofrida. Pensa no camarada que sofreu. Continuando, como ele era muito crítico do governo, porque a Rússia estava em umas revoluções políticas um pouco polêmicas, né? O pessoal gostava, mas muita gente odiava. Ele, como se mostrou muito crítico mesmo, não começou a não gostar. Primeiramente, vetaram ele das universidades para ele ser professor. Em parte foi bom, porque quando tem uma crítica na academia, que quando você é professor universitário, você se fecha muito. Você não olha o universo. Até por questões de tempo, questões de vivência e tudo mais. Logo depois, o jornal que ele trabalhava fecharam, porque era um jornal tradicionalmente de esquerda. Se bem que naquela época a esquerda em si, que conhecemos hoje, não existia. Existiam pessoas que eram contrárias ao governo atual. Porque, vamos lá, aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil a mídia tenta passar uma imagem mais informal, mas nós sabemos que a maioria dela trabalha para o conservadorismo, para a ala conservadora. Mas lá fora, nós temos um jornal que se assume ser de direita, um jornal que assume ser de esquerda, um jornal que se assume ser liberal, lembrando que ser liberal não significa ser de direita, porém aqui no Brasil é correlacionado. Então, meio que as mídias lá se assumem bem de qual pauta elas são, de qual linha elas são. Não é que todo mundo precisa ser, porém, no mundo do jornalismo, é uma tendência você se expressar, como qualquer outra ciências humanas, você se expressar a partir da sua vivência, a partir daquilo que você acredita. E principalmente o jornalismo, que você está relatando vidas. Então, como eu comentei em Weber, que existia, não, em Durkheim, que existe o suicídio, só que suicídio visto por uma pessoa da ciência, visto por um psicólogo e visto por um médico ou por um religioso, tem vários sentidos. Mas, continuando aqui, aí acabou que Marx começou a ser muito perseguido por causa das suas ideias, por causa das suas críticas. Ele era um crítico bem ferrenho, porém era uma crítica não alucinada, era uma crítica convicta, que tinha um nó, um caminho ali. Nesse meio tempo, ele se casa com Jane, lembrando que tanto ele quanto Jane eram de uma família, vamos supor, classe média alta, tinham bons bens, e teve 7 filhos. Existe a historinha de que toda a família dele morreu, ele deixou os filhos passando fome, as filhas apanhavam, lá. A gente tem que lembrar que ele viveu no tempo dele, e em segundo, naquela época na Europa as crianças morriam muito. No Brasil, muito mais, né? Você tinha 6, 7, 8, 9, 10 filhos e a maioria morria. Porque tinha inanimação, tinha problema de nutrição, tinha pneumonia, cólera, várias doenças. Tinha as questões de violência também. Então, se você ter 7 filhos e 4 morrer, não era o bom, mas era o comum. Tanto que na Inglaterra, mais de 15% das crianças morriam. Sim, de nada.
Mas, estou contando para vocês que, querendo ou não, eles se amavam muito, segundo os historiadores, e várias provas também que eles se amavam, porém, eles, como eles tinham uma vida muito difícil, tanto que boa parte do tempo deles foi sobrevivendo da herança que eles receberam, e eles tinham que receber essa herança de meia percepção, já tinha que aceitar mais alguém. Então, isso deixava, querendo ou não, isso deixa o casamento meio pesado. Mas eles eram muito companheiros e foram companheiros até o fim da vida. Porque eu estou clicando lá, tá vendo? Chata. Pronto. Ok. Agora vamos para o pensamento marxista. Como foi que ele conheceu Durkheim? Ou Durkheim não, já estou virando. Engels. Engels, eles se conheceram. No início eles não se gostaram muito, não. Ficaram meio trombudo pro outro. Porém, Engels percebeu que ele tinha muitas ideias, e ideias muito boas, sobre a sociedade no geral. E o que acontecia? Como Marx escrevia, ele escrevia textos para uma academia, a academia inglesa que queria. Curioso que tem até um recado, há muito tempo atrás, de que ele estava atrasado num texto. E eles estavam cobrando, que era o prazo final. Que isso é até um acalento para todo mundo que está na faculdade, que atrasa o trabalho, de que isso, olha, se até Marx, que foi Marx, atrasou o trabalho, então sua desculpa está totalmente calma. E eles gostavam muito das ideias dele, via que era uma pessoa muito boa, só que ele, como Max sofria muito, ele ajudou ele várias e várias vezes financeiramente. Por exemplo, para lançar um livro, para lançar um trabalho, uma obra, eles fizeram juntos. E, com isso, foi criando uma amizade de toda uma vida, tanto que quando Marx morreu antes de Engels, Marx morreu antes, Engels cuidou de toda a obra dele, tanto que a família de Engels, que até hoje cuida, principalmente das traduções, todas as traduções do Capital, do Espírito das Leis, não, a ideologia alemã, todas as obras faz a tradução, tem a edição, tudo mais, eles são obrigados a enviar para a Alemanha, para a família de índios, e existe um tradutor de cada país que vai olhando, às vezes que uma frase, quando é traduzida, ela perde o sentido, ou se modifica. E eles ficam com muito medo disso, porque como o marxismo é uma ideia que você vai percorrendo o caminho, se você entendeu errado aqui, lá na frente você não entendeu mais nada. Vai dizer outra coisa. Mas, continuando. E tem gente falando comigo, eu avisei que eu ia dar aula. Quem é que está falando comigo, meu Jesus? Ah, ninguém. Ninguém. Ah, tá certo. Continuando. Ninguém importante. Sim. Vamos para o pensamento marxista. Dúvidas até aqui? Nenhuma da vida dele? Curiosidades? Depois a gente vai debater sobre as curiosidades. Mas vamos lá. O pensamento marxista é literalmente o pensamento para o desenvolvimento social, naquela época. A Inglaterra estava mudando totalmente seu modo. Acabou o feudalismo e agora existemos as máquinas. Antes, no período feudal, ainda na agricultura, as pessoas faziam o quê? Elas acordavam 6 da manhã, que o sol estava... Não, 6 da manhã não. Não, na Inglaterra o sol, que o sol aparece. Aqui aparece às 5 ou aparece às 9. Então, assim, eles saíam, faziam a colheita, o plantio, o cuidado da terra e tudo mais. E depois eles retornavam quando o sol estava forte e depois voltavam. As crianças cresciam junto com os animais, os adultos contavam histórias para o outro e tudo mais. Com as fábricas, literalmente as fazendas se tornaram campos. Campos o quê? Campos industriais, que eram várias máquinas. Então, essas pessoas estavam adoecendo muito rápido, estavam tendo vários problemas, como eu contei na outra aula. E quando Augusto Comte foi estudar essa sociedade para melhorar, Marx foi estudar essa sociedade assim, para melhorar para o fabril, Marx foi ver como esse fabril vai trabalhar o humano. Como você tem um desenvolvimento social, mesmo estando preso a tantas horas de trabalho. Que era o que tinham. E esse, como aqui o texto diz, né? O ponto de partida desse movimento seriam... Deixa eu montar com o mouse, senão vocês não enxergam. O ponto de partida desse movimento seriam as atividades econômicas necessárias para satisfazer as necessidades. Ou seja, ele ficou pensando em como estudar a sociedade
como perceber a sociedade. Tanto que na ideologia alemã, todo dia voltar no outro, voltar no outro, voltar no outro. Então, para entender os básicos, seria a ideologia alemã. E família, o livro da família. A Sagrada Família. Isso. Que é justamente eles falam como a família e a religião mudou para essa nova razão econômica. Então, o que Marx fez? A partir do ponto econômico, hoje já se debate muito se é a melhor forma de estudar uma sociedade, porém, uma forma que funciona. É aquela coisa, o que funciona muitas vezes não é o melhor, mas se funciona, vamos utilizar. Ele partiu de que, a partir do econômico, a família, a religião, a escola, a sociedade, e chegou gente atrasada, que eu vou aceitar agora, Amanda. Tudo isso se altera para que as pessoas... Gente. Lá? Isso. Sim. A família, a sociedade e tudo mais se altera devido à economia. E tem sociedades que elas se desenvolveram a partir da economia. No Brasil, por exemplo, nós fomos colonizados, invadidos, explorados por questões econômicas. Não foi que nem os Estados Unidos, que foi questão econômica. Não, aqui foi literalmente para questões econômicas, tanto que ninguém morava no Brasil. O Brasil era o pessoal que era jogado para trabalhar. Entendem? Aí, continua. Aí, como eu grifei aqui, modelos de produção e de organização econômica são entendidos como a origem ou a influência para outros fenômenos sociais. Isso é o que? Mais à frente eu vou mostrar uns trechos de textos dele, que você vai ver que só um trechinho você entende 300 coisas. Como eu comentei, o modelo econômico impacta nos fenômenos sociais. Aqui no Brasil nós tivemos o quê? O cultivo, a extração do pau-brasil, que deu o fenômeno social do branco tocando no índio, na formação social deles, na formação religiosa, até mesmo na formação sexual deles, que muitas vezes os indígenas tinham uma construção sexual, uma construção de gênero, uma construção de família que teve que ser quebrada. Para a apropriação das pessoas brancas que chegavam. Tanto que contar, né, para os outros, que os brancos chegavam aqui, bonitos, fortes, que os indígenas ficavam encantados. Não, na verdade era o contrário. Eles chegavam aqui anêmicos, com sei que dá um sangramento de gengiva horrível. Se os indígenas quisessem, os indígenas faziam o quê? Iam lá, resgatavam, cuidavam, toda uma invasão por questões econômicas. As pessoas brancas contaram uma história com o fenômeno social, mas o fenômeno social era diferente. E isso deu impactos ao longo da história do país. Isso é um breve exemplo para explicar. Olha, nós estamos no primeiro parágrafo, vamos para o segundo agora. Aqui, a partir da análise marxista, os conflitos entre classes sociais dentro do sistema capitalista surgem por conta da intensificação de contradição, socialização da classe operária, assim como pela propriedade privada e pelo excedente de produção. Resumindo, numa sociedade, Marx acredita que, devido a questões econômicas, as transformações, que ele chama de revoluções, é devido ao conflito agitado entre classes, ou seja, interessantes e interessados. Para ele, a burguesia e o proletariado. A ou B, pais e filhos. É um sistema, tão que se reproduz de cima a baixo, ou seja, do líder político que vai atingindo até dentro de nossa casa. E nós sempre fazemos alguma negociação. Por exemplo, a corrupção. Quando a gente é pequena, a gente quer corromper nossos pais para fazer o que é nosso favor. Grande mesmo, em qualquer idade, a gente quer corromper. Então, a gente meio que conta uma mentira, oculta alguma coisa, faz algum movimento, conta uma coisa para uma coisa para o outro, até conseguir o que quer. Isso pode ser repassado, por exemplo, para a área da segurança, com policiais, PMs despreparados, que alteram cenas de crimes, jogam corpos para outro lugar, para aquela região
Isso mostra muito em Tropa de Elite. Tropa de Elite, se você tiver um filtro muito bom mesmo, você consegue tirar coisas incríveis daquele filme. O 1, tá? 2 e 3 foi um surto coletivo. E Wagner Moura aceitou porque o cachê tava bom. Mas você olhar os filmes em si, você percebe essas coisas. De como pequenas coisas em vários locais se intensificam para uma grande coisa, que é a corrupção. Quando os policiais retiram os corpos de um bairro para jogar em outro bairro ou jogar em outra área, para justamente diminuir a taxa de homicídio naquele local para eles não serem cobrados, é uma forma de corrupção tanto quanto nós fazemos em casa. Professores, por exemplo, que aumentam a nota de alunos. Está chegando, gente! Segue. Chegou. Entendi o recado. Obrigada. Quando professores alteram nota de alunos para o colégio ter um rendimento maior, ter menos reprovações e assim não perder a verba. Isso é uma corrupção gravíssima, feita pelos próprios professores. Porém, eles são pressionados tanto quanto o sistema para concederem isso. É isso que ele fala de conflito de classes. É você estar sempre... Eu não falo literalmente isso. Eu avancei, mas ele fala nesse conflito agitado de que chega uma hora que os professores se cansam disso. Eles vão brigar. Chega uma hora que a população se cansa. Ela vai brigar. É isso que ele quer. Ele quer não. Ele diz ser o melhor de todos. Que é um conflito que vai ser algo melhor. Desse conflito sempre vem algo melhor porque existem as negociações dentro do sistema. Aí no último parágrafo, o marxismo imagina que, em longo prazo, a revolução social culminaria em um sistema socialista. E vamos ver o que é socialismo de verdade. Onde a propriedade nos meios de produção é cooperativa e a distribuição e produção são de direitos igualitários a todos os integrantes da sociedade. Marx ainda completa esse pensamento com a ideia de que, com o avanço da tecnologia, consequentemente das forças produtivas, o socialismo acabaria por transformar-se numa face comunista de desenvolvimento social, que é o comunismo. Propriedade que seria comum e dilema cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Isso quer dizer, ele via essa relação social entre patrão e empregados nesse choque, em que realmente, na época de Marx, estava tendo alguns conflitos. Uma fábrica que o camarada trabalha 10, 12 horas por dia e ganha 1 centavo, em hora eles se revoltavam e brigavam, e era aquela cachorrada toda, e quebravam máquina e tudo mais. Ele via isso, mas via isso que era algo bom, porque começava ao dono ceder ao trabalhador e assim eles poderiam fazer uma nova negociação que os trabalhadores sempre iriam evoluir. Então, se você produz algo a ponto de que você evolui e esse algo você se apropria e você vira dono do algo eu estou falando da produção, tá? Seja lá o que for. Então, chega um momento de que todos os trabalhadores vão se olhar e dizer, nossa, se nós podemos tomar o meio de produção, que é justamente a força de trabalho, que é o que diferencia. O burguês é quem tem a maquinária, quem tem a fábrica, quem tem as terras e tudo mais. O proletariado é quem vende sua força de trabalho. Então, se eu vendo minha força de trabalho, que é o item mais caro de todos, por exemplo, um pedaço de arame, não vai virar um clipe, não vai virar uma presilha se o trabalhador não fizer isso. Então, o trabalhador é que é o mais importante da operação. E se todos eles se unirem para fazer os próprios grampos, isso sim vai evoluir numa camada que todos vão fazer isso por todos. Então, só vamos fazer tudo de acordo com nossas necessidades, sem necessidade do acúmulo do capital. Vou explicar isso à frente. E aqui nós podemos botar 4 conceitos. São 6, né? Mas os 2 vou explicar mais à frente. 4 conceitos que podemos observar da teoria marxista. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não, deixa eu falar. Primeiro, alguma dúvida até agora? Vou interpretar aqui. Primeiro, nós temos a base da infraestrutura. Infraestrutura é o quê? Temos a infraestrutura e a superestrutura. Infraestrutura é algo que vai além de nós, ou seja, além da pessoa em si, do homem e da mulher, porém, nós ainda podemos movimentá-la, que é o quê? A economia. A economia vai além de nós, o capitalismo vai além de mim, vai além de vocês, vai além de qualquer outra situação. A gente trabalha, aspas, de graça, claro, a gente tem os custos e tudo mais, porém, nós estamos, mesmo fazendo esse serviço de graça, nós estamos dentro do sistema capitalista. Por quê?
Nós estamos fazendo isso para vocês entrarem no ensino superior, porque vocês precisam se formar, ter o seu capital social para ir para o mercado de trabalho capitalista e trabalharem lá. Ou seja, nós estamos nesse fluxo. E nós que viemos dessa mesma universidade estamos aqui ensinando pelo capital. É isso que dá uma sua infraestrutura. Oi. O que seria capital social? É uma coisa que vamos falar mais à frente. Na verdade, seria a próxima aula. Capital social é algo falado por Bourdieu, que é um filósofo, morreu em 2002. Morreu em 2002. Que é justamente o quê? Você tem um poder não só de dinheiro, você tem o poder de influência, você tem o poder de cultura. Deixa eu ver. Todo mundo conhece aquela pessoa que ela não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo. Ela conhece todo mundo. E todo mundo quer falar com ela. Tu não conhece? Eu falo sozinha, você me deixa muito triste. É o quê? Por exemplo, tu conhece alguém que todo mundo conhece, todo mundo tem muita consideração por essa pessoa, tanto que essa pessoa tem influência sobre outros, não é? Pronto. Essa pessoa tem um capital social. No caso, Professores. Tem um poder de influência. Mais ou menos isso. Por exemplo, professores. Eles têm um capital social, porque eles têm uma graduação, eles têm uma influência sobre os alunos, eles têm uma influência sobre pais. Isso é um capital social. Outra coisa que é capital social é sua formação. É tudo que é abstrato. É sua formação, é seu modo de se vestir, é seu modo de falar. Então, isso cria umas relações em que as pessoas que conseguem mais capital social influenciam outras. Que mesmo sem entender, elas também querem. É algo sistêmico. Ô, professor. Oi. Tipo assim, vamos dizer, o chefe onde eu trabalho, ele tem uma graduação e tem uma faculdade. Aí ele tem outras pessoas que também conhecem, não sei o que mais lá. Aí ele vai influenciando aquelas outras pessoas a entrar no ramo que ele está criando. Isso também funciona assim ou tem diferença? Também funciona assim. Quando você tem capital social, querendo ou não, você modifica muita coisa. Pronto, eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz um trabalho na cidade de Serra Talhada. E lá teve uma grande movimentação, justamente de capital social, dos professores que foram lá. Que lá abriu uma unidade da Federal Rural. E antes não tinha nada. Era uma cidadezinha de comércio e tal. Quando os professores vieram, eles vieram com a cultura. Eles vieram sabendo que é um restaurante japonês. Eles chegaram lá sabendo que é um McDonald's. Eles chegaram lá sabendo que era um shopping. E lá não tinha. Essa influência de professores que vieram de várias partes do país lá, em 10 anos, lá tem restaurante de sushi, lá tem shopping. Quando eu vim de lá, estava para abrir, então deve ter aberto. Lá, no meio do sertão, mas lá começou a ter bares refinados, casa de vinho. Então, a força que dessa classe, assim, eu estou dizendo professor que é um exemplo, a força que essa classe teve foi tão grande nessa cidade que essa cidade mudou a economia dela. Era uma economia mais rural, mais calma, para algo assim. As casas todas quase, assim, nas ruas próximas à faculdade, ou próximas à casa de estudantes, são todas reformadas. E muito bem reformadas. Então, isso acaba desagradou as pessoas políticas do local, com as influências políticas do local, porque os jovens agora não querem ser que nem o filho do prefeito, querem ser que nem a professora, que viu. E aí? Tá entendendo? Esse aqui é o... Ô, professor. Oi. É tipo assim, vamos dizer, todos os professores aqui do pré estão incentivando a gente a ter uma profissão e ter uma cultura social. Só Isso. que o governo quer que a gente, assim, na minha visão, a gente se torne um sistema, que a gente fique dependente dele. Tipo, para a gente Eu sobreviver, a entendi. gente tem que fazer a regra que obedecer a regra que eles querem. Foi o que eu Isso. entendi. Quase lá. O que isso que você falou foi alienação, que a gente vai falar logo mais. Mas capital social é tipo, você ter tanta influência, mas tanta influência, você sozinho, você em grupo, que o seu meio muda só por causa de você. Por exemplo, esses professores.
Eles chegaram nessa cidade, não é por eles serem professores, mas eles são uma classe que tem tanta influência. Por exemplo, se eles fossem, sei lá, um grupo de pesquisadores, eles fossem um grupo de pedreiros, alguma coisa assim. Teve tanta influência que mudou a cidade. Pronto, um outro exemplo. Na cidade de Suape, aqui em Pernambuco, virou portuário, né, assim, com portos e tudo mais. E isso veio muitos homens mesmo, operados de várias outras cidades para lá. Ou seja, isso transformou a cidade, perturbou. Por quê? Esse homem vem, passa meses aqui, independente de ser casado, solteiro, qualquer coisa. Encontra uma mulher, tem um relacionamento e tem um bebê. Quando o contrato acaba, ele volta para a cidade dele. E essa mulher fica sozinha. Então, um número de mulheres, mães solteiras, estourou nessa cidade. E o que é que isso fez? Começou a cidade se reorganizar com essas mães solteiras com o quê? Com creche, com lojas de bebê, com reforço, com babás, entende? Essas pessoas, obviamente, não têm esses recursos todos, mas essa camada da população, esse nicho foi tão forte que mudou a lei. Deu para entender? Acho que sim. Você não falou nada assim, viu? Professora, deu para ir. O professor Léo pediu para você ver a mensagem dele no WhatsApp. Já vou olhar, só um instante. Tô olhando. Ah, sim, sim. Vou aproveitar aqui com vocês. Quem foi beneficiado pelo 4G, eu só vou precisar que depois vocês mandem ou para o meu número, ou para o número de Léo. Pode ser no Telegram, fica até melhor, porque a qualidade se mantém. Com uma plaquinha agradecendo pelo 4G. Literalmente, eu estava mostrando aqui, eu posso mostrar. O que é? Ó? Pode ligar a câmera e fazer uma foto agradecendo ao 4G. Ah, a gente pode fazer isso no final da aula. Todo mundo escreve com uma folha de caderno na mão, no peito, qualquer lugar. Que a gente tira um print para mandar para o pessoal, porque a gente tem que documentar vocês. Tá bom? Gente, responde alguém. É porque eu tô com o negócio aberto, eu não vou ver. Deixa eu ver se alguém aqui. Beleza. Beleza? Ó, Tiago, não tinha como te ler, né? Tava no slide. Mas beleza. Depois a gente se organiza. Agora vamos lá, que eu falo demais e eu acabo me perdendo. Onde é que eu tava? Mas deu para entender todo mundo, né? O que seria o capital social. Eu vou dar uma aula do que é o capital social, porque ele é muito importante. Só que vocês precisam aprender umas coisinhas antes. Eu só adianto. Eu, como sempre, eu adianto que não é para ser adiantado. Mas vamos lá. Mas assim, esse conceito abarca a divisão de trabalho, produção, compra, venda. Divisão de trabalho. Isso a gente vai trabalhar bastante. Vamos lá. Dentro da superestrutura. Eles perceberam que, por exemplo, eu fiz... Pronto, eu vou mostrar uma coisinha que eu fiz de fato. Tá vendo essa bonequinha? Eu que fiz. Literalmente, eu fiz cada ponto dessa bonequinha. Eu colei cada fio de cabelo. Eu costurei toda essa cabecinha. Ah, não, tem uma bonequinha mais fácil de vocês verem. Espera 3 segundos só. Pronto. Eu literalmente fiz essa boneca, ponto a ponto, que é uma bonequinha de crochê. Tenho essa daqui há anos, é minha fofinha. Foi a primeira bonequinha que eu fiz completa. Que ela é uma sereia, tem até uma cauda aqui que tá ali. Mas vamos lá. Eu, como artesã, eu fiz essa boneca do início ao fim. Eu fui na loja, escolhi as linhas, escolhi as cores de linha, eu comprei essa estrelinha, eu prendi fio a fio desse cabelo que eu escolhi a cor, eu bordei os olhos, eu passei maquiagem nela, que tá até sumindo. Mas assim, quando eu olho ela, eu me vejo nela. Eu sei a cada detalhe que aconteceu. Então, isso é o que o Marx chama de valor. Por isso que eu falei capital social. Porque quando ele está te explicando, ele divide o que é moeda, o conceito, né? O que é moeda, o que é valor, o que é mercadoria, o que é venda. Então, essa bonequinha, para mim, ela tem um valor. Porque todo o meu trabalho está nela. Eu já vendi várias bonequinhas dessa, várias cores, de vários formatos, vários tamanhos, e todas elas eu vendi por um valor X.
quê? É o valor que eu, como proprietária intelectual dessa boneca, não, eu não criei essa boneca eu peguei na internet, mas eu criei ela. Como proprietária intelectual dessa boneca, eu sei o quanto ela me custou. Não só o material, isso é o mínimo, mas o quanto ela me custou em mão de obra. É isso que ele fala. Agora, se essa boneca vocês tivessem visto de uma loja, você não sabe quem fez. Vocês não sabem quanto essa pessoa recebeu. E sabem muito menos se ela recebeu de forma justa. Oi? Sim. Aí sabem muito menos receber de forma justa. Então, esse conceito de divisão do trabalho, o que faz? Tem pessoas que simplesmente, por exemplo, assim, você produz toda a boneca. Aí sabe essas lojas de artesanato que o valor é lá em cima? É justamente por isso, porque você está agregando valor à mão de obra. Agora, se eu faço uma divisão do trabalho, por exemplo, uma pessoa fez uma perninha, outra pessoa fez outra perninha, outra pessoa amarrou o top aqui, outra pessoa colocou o cabelo. Eu começo a desfazer essa ideia. Alguém está com... Peraí, deixa eu ver quem está com o microfone ligado. Nem é por questão do microfone, é porque eu me perco. Eu fico me ouvindo e me perco aqui no diálogo. Voltando. Assim. Aí se eu faço uma divisão do trabalho, eu consigo desassociar a pessoa que fez a boneca, da visão da boneca. Ou seja, a pessoa não se vê mais no objeto que criou. Um exemplo é uma fábrica de carros, que uma pessoa bota uma roda, outra pessoa bota o para-brisa, outra pessoa bota a porta. Essas pessoas fazem esse movimento o dia inteiro. Mesmo essa pessoa tocando naquele carro, se ela vê o carro na rua, ela vai saber que, sei lá, ela colocou a roda, mas ela não tem essa ligação com o objeto. Então, você perde a sua, como se diz, o objeto perde aquele caráter de ligação com a natureza. Que até ele fala mais à frente, que a gente vai ver, que é o homem sempre esteve ligado à natureza, utilizando-se dela. Só que o capitalismo está fazendo o quê? Está retirando o homem da natureza para que ele não... Porém, o que sai da máquina não faz parte dele, faz parte do dono da máquina. Então, essa lógica, estamos na infraestrutura, nessa lógica, a gente consegue ver um distanciamento, um abafamento, distanciamento do homem com sua criatura. E com isso, o trabalhador começa a não se ver mais naquele trabalho, começa a se sentir inútil e substituível. Mas nem sempre. Por quê? O que é dele mesmo. Porque se mete empregado, ele vai sair e vai arranjar emprego em outro lugar. E o empregador? Para arranjar alguém que faça o trabalho igual a que esse empregado faz. Isso a gente vê muito problema em padaria. Quando o padeiro se demite e vai embora, é um horror para eles acharem outra pessoa que consiga fazer o material igual. O bolo do mesmo jeito, a torta do mesmo jeito, o pão do mesmo tostado. Por quê? Como ainda a padaria é algo artesanal, mesmo de bairro e tudo mais, o trabalho que o cara tem, o jeito que o cara faz, só ele consegue fazer. Ele vai para outra, se ele for muito bom, ele vai para outra padaria, a padaria começa a bombar de gente. E a padaria que perdeu, ele começa a fechar. Sempre ocorre esses babatas de padaria. Eu tô contando que eu lembrei de uma pessoa de padaria. Sim. Mas ainda, infraestrutura é algo que você consegue controlar, você consegue negociar, você consegue mover. Agora, superestrutura não. Vai além. Por quê? É um discurso que a infraestrutura se apoia. Vamos lá. Lá no feudalismo, o que fez a grande mudança do catolicismo foi o quê? No catolicismo não poderia acumular juros nem lucro. E os burgueses precisavam acumular juros e lucro. Porque é assim que eles crescem. Que é a exploração do trabalho, é os juros, é tudo. Então, eles precisavam de uma discussão, de um argumento, de alguma coisa assim. Eles fizeram o quê? A religião, a cultura, as leis. São coisas totalmente palpáveis. Por exemplo, uma lei. Uma lei é totalmente palpável. Porém, precisa da lei para sustentar algum argumento para que alguma estrutura forneça. Por exemplo, a segurança. Eu preciso de uma lei para que a polícia trabalhe para poder me estar seguro com meus objetos pessoais, com minha família, com eu mesmo.
Então, isso é o que dá subestrutura. Como diz aqui, corresponde ao conjunto de instituições e normas que conservam a ideologia social e a lógica da exploração. Possui como elementos o Estado, a cultura, as leis e a religião. Aí vamos para o ponto 3. Sim, há dúvidas de infraestrutura e superestrutura? Eu falei um pouco de superestrutura porque, como eu já expliquei infra, a supra vocês vão ver que é um entorno. Por exemplo, do Estado, a estrutura dele, nossa estrutura ainda é o quê? Capitalista. Mesmo com as políticas do PT e tudo mais, lembrando que o PT sempre foi centro, esquerda. Centro, ou seja, liberal na economia, porém, eles tinham ideias sociais, de apoio social e tudo mais. Quem fala que PT é quase o comunismo do Brasil, essa pessoa nunca sai da jaula na vida. Mas, tudo bem. Dúvidas até então? Porque a gente vai, de mais valer a alienação, é só ladeira abaixo, viu? Eu vou começar a viajar. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida no chat. Não, ninguém tem entrar? No caso, Cadê? infraestrutura. Ah. Opa. É quando a pessoa pode intervir, tem influência, e no caso da superestrutura, você, independente do que você fazer, vai ser sempre aquilo. Médio. Teria que ter um grande impacto na infraestrutura para poder atingir a superestrutura. Sim, cadê, Micaele? Seria como influência das blogueiras que mudou o Brasil? Sim, Micaele, seria. Pronto, eu vou usar já o exemplo das blogueirinhas. As blogueirinhas vai e usam um maiô, ou usam um sapato. Isso não vai mudar a infraestrutura ou superestrutura. Porém, a forma como se utilizam as blogueiras para o consumo de sapato, de maiô, de maquiagem, de tudo, impacta na infraestrutura. Que a longo prazo, na superestrutura, por exemplo, na cultura, nós vamos ter o quê? Meninas que só consomem algo se alguma blogueira utilizar. Mesmo que algo seja feio. As blogueiras têm muita moda feia, viu? Isso pra postar. Às vezes que mais olham, eu fico, porra, bicha, ela tá só usando porque alguém mandou. Vai ter gente otária usando também. Mas é cada um com seu pau, né? Retomando aqui. Sim, cadê que eu me perdi? Ah, sim. Ou seja, precisaria de algo muito impactante na infraestrutura para a superestrutura acontecer. Por exemplo, o corona foi algo extremamente impactante. O que aconteceu? Várias lojinhas, restaurantes e tudo mais tiveram que fechar, que isso bateu na superestrutura, que é o quê? Usar máscaras. Aqui no Brasil eu já não tinha costume de usar máscara o dia inteiro. Porém, agora nós necessitamos fazer isso. Agora estou notando que está me cortando, ninguém me avisou. Sim, agora nós notamos que precisamos fazer isso. Então, é um impacto que acontece. Agora, bora, ladeira abaixo, mais-valia e alienação. Agora o chumbo fica pesado. Mais-valia, o que é? Ainda, no conceito de infraestrutura de empresinha, muito boa para explicar para vocês. Mas é literalmente a diferença entre o valor final de um produto e o valor final da mão de obra. Vamos lá. Por essa bonequinha, vamos supor que eu cobro R$45 por ela. R$45 é todo meu. Vamos supor que existe uma loja que vende essa bonequinha a R$60. E pague R$30 pela boneca, por cada boneca. E vamos supor que eu faço 2 bonecas dessa, então, 3 bonecas dessa por dia. Ou seja, vão ser 15 bonecas, né? Se contar segunda e sexta. 15 bonecas por semana. Então, a loja vendeu cada uma delas por R$60. 60 vezes 15 são... algum valor aí. Porém, eu só recebo 30. Ou seja, bem menos da metade. Alguém tá querendo entrar? 900. Obrigada. Sim, ou seja, 900. E eu só vou receber R$30 pela boneca. Então, a diferença vai ser grande. E isso eu tô dando um valor muito alto. Mas imagina as pessoas que ganham só R$1 por dia. Alguma coisa assim. Eu tenho uma tirinha aqui. Cadê a tirinha? Perfeita essa tirinha. Esse é o Will Tirando. O Will Tirando faz tirinhas ótimas sobre economia. Vocês deveriam ver. Mas vamos lá. Esse é o Tavares. Esse é o Silva.
Tavares é dono de uma empresa de parafusos. Esses são os parafusos. E quem produz os parafusos é o Silva. Diariamente, Silva trabalha 8 horas e ganha R$ 20. Ou seja, em um dia ele ganha R$ 20. E na equação simples mostrará que o Silva recebe R$ 2,50 a cada hora de trabalho. Silva produz 1.000 parafusos por hora. Tavares vende cada parafuso a 5 centavos. Logo, a cada 1.000 parafusos, ele fatura R$ 50. Opa! 2,50 é do Silva. Ou seja, o que Silva produz em uma hora, que ele ganha 2,50, Tavares vende por R$ 50. Então, de 2,50 para R$ 50 é o quê? 47,50, né? É 47,50. Mas Tavares nunca está satisfeito com esse faturamento. Tem que sempre aumentar. Esse é Karl Marx. Com licença, o senhor já ouviu falar em mais-valia? Aí tá maluco, camarada, quer acabar com o meu negócio? O que é? Temos aqui. É justamente uma grande diferença que nós temos no mercado do nosso trabalho para o nosso valor. Tem pessoas, tem aqui no Brasil mesmo, tem carga horária que um atendente do McDonald's custa menos que um hambúrguer. Porque tem hambúrguer no McDonald's, um combo, né, que custa o quê? R$ 50, R$ 60. Enquanto o funcionário ganhou 20, 10, R$ 15 o dia. Parece que é, né? Tem R$ 15 o dia trabalhado, salário mínimo, se eu não me engano. Mas, assim, contando com benefícios, contando com tudo. Então, essa discrepância é que Marx aponta do grande problema do capitalismo. Porque o burguês sempre vai querer uma acumulação de riquezas ainda maior, isso impactando no valor que o funcionário tem, ou o funcionário passa a acreditar que tem. Por isso que tem uma grande briga quando tem a elevação do salário mínimo. Por quê? Se o salário mínimo, vamos supor, uma pessoa recebia só R$ 600, ela começa a receber 900, ela nunca vai querer descer para R$ 600, ela vai querer continuar com 900. Eu preciso de uma argumentação muito forte para que ela baixe para 600. Isso é a atualidade, eu preciso comentar esse negócio. Um grande debate agora, por exemplo, é o auxílio emergencial. E muitos empresários não querem que continue. O meu presidente não quer que continue. Mas por quê? Fazem a argumentação, mas aí todo mundo vai se acostumar a ganhar R$ 600. Não vai querer trabalhar. Porra, R$ 600 vale quase nada. Você faz quase nada com R$ 600. Você compra suas comidas e sobrevive. Tem gente que vai fazer bagunça, mas é gente que já é outra história. Mas falando no contexto geral, você não faz muita coisa com 600. No instante acaba. Porém, se eu sei que eu posso garantir R$ 600 para mim até o final do ano, eu não vou aceitar trabalhar o mês inteiro por R$ 600. Se alguém oferecer R$ 700, eu vou dizer, não, amigo, em casa eu tenho mais dinheiro. Em casa eu vou ganhar o dinheiro, eu vou continuar movimentando a economia e não vou me rebaixar nisso. Aí que pega no pulo. Por quê? O meu trabalho começa a ser valorizado. As pessoas vão parar de ficar tão vulneráveis ao discurso do patrão. Porque empregadas domésticas mesmo foi o grande away quando elas foram formalizadas. Olha que empregada doméstica é uma das profissões mais antigas desse país. Porque, finalmente, a empregada doméstica não vai mais só receber R$ 200 um mês. Finalmente, a empregada doméstica não vai ter que ficar só aceitando esmola, só aceitando cesta básica, aceitando R$ 400. Finalmente, ela vai ser reconhecida como uma profissional. Vai ter horário, vai ter, como se diz, vai ter apoio, vai ter seguro. Ela vai ter custos, olha só, de um funcionário. O mesmo funcionário que chega em casa e só quer pagar R$ 200 para limpar as coisas dele. E vão devem estar imundas. Entende como esse conceito de mais-valia é um conceito só, porém ele abrange muita coisa. Porque vocês vão combinar, viu? Empregada doméstica é algo caríssimo lá fora. Caríssimo. Por isso que a gente vê uns vídeos de americanos se arrombando quando vão, sei lá, consertar o telhado. Porque a mão de obra é um negócio muito caro lá. E aqui que ainda é barato, por assim dizer. Mas, para vocês entenderem. E nós temos o ponto de alienação, que é justamente trabalha junto com a mais-valia, que é retirar dos trabalhadores da classe operária, na verdade já falei isso entre esses três, a capacidade de reconhecer o valor do seu trabalho. É a separação existente entre o trabalhador, que emprega a sua mão de obra, e o produto. O que exatamente eu falei. O camarada faz toda a peça, compra toda a peça, monta, distribui, pinta o negócio todo, até vende.
Porém, ele não se vê mais com o valor do seu trabalho. O valor vai sendo diluído. Ele tem gente praticamente que acha que é um favor o patrão empregar ele, pagar o salário dele, mas não é. É obrigação do patrão pagar o seu salário, porque é o reconhecimento do seu esforço. Porque como a gente não tem nada, então é só o salário que pode nos manter. Mas ele atrasar, ele está descumprindo o acordo. Ele pagar menos, está descumprindo o acordo. Isso é que pega muitos sindicatos. A briga do sindicato é por causa disso, porque sempre tem alguém que fica a favor do patrão, e não é para ficar a favor do patrão. Continuando. Aguinha. Alguma dúvida? A hora é agora que eu tô bebo água. Deixa eu olhar até o chat. É sério, gente. Dúvidas, lamúrias, pausa para água, alguma coisa assim. Vou até ter que enxergar meu copinho de novo. Ninguém? Beleza. Continuando aqui. Então, nós podemos dividir as pessoas em 2 grupos, como Marx dividiu. Que é a burguesia e o proletariado. A burguesia, como eu já falei, aqui eu botei tópicos. Eu fiz esse slidezinho para vocês estudarem bem direitinho, tá? O PDF dele, que eu já separei em PDF que vocês me pediram, já está lá na sala. E chegar lá, baixar, já pode ir acompanhando por lá, tá? Porque ele pega os 3 assuntos. Pega marxismo, pega materialismo histórico e pega socialismo. Se der tempo, se vocês estiverem com saco para me ouvir, a gente vai até o final. Se não, eu termino e depois gravo um mini vídeo sobre cada um dos tópicos com um pensamento mais organizado. Vamos lá. Burguesia. Eu botei os tópicos a partir da criação da burguesia em si, porque hoje a burguesia está bem mais ampla. É a busca de igualdade entre nobres e burgueses. O que Marx fala que o proletariado faça foi o que os burgueses fizeram antes. Que eram o quê? Eles tinham os burros, que eram literalmente as barraquinhas, que eles vendiam as coisas, e eles percebiam que a cada vez mais eles conseguiam ter mais poder econômico ali. E eles faziam, poxa, se é com os nossos impostos que o rei se veste, come, anda, fala besteira, fica dormindo no trono, por que a gente não pode parar de pagar imposto, toma o poder e a gente que governa tudo? Aí que foi a Revolução Francesa, que é chamada Revolução Burguesa, né, em vários outros locais. Aí, desenvolvendo estratégias para modificar os dogmas católicos para o lucro exacerbado, que eu já falei antes, a argumentação que é justamente o protestantismo. Se a gente perceber, independente da religião, tá? Existem muitos pequenos empresários que são protestantes, porque sempre tem a ideia que o trabalho dignifica um homem, os lucros são permitidos e tudo mais. É aqui, já que era uma coordenação cristã imposta pela igreja. Acabar com o feudalismo e centralização do poder, ou seja, esgotar totalmente qualquer título. Tanto que eu acho engraçado aqui no Brasil existir ainda príncipe, porque é o príncipe de nada, é o herdeiro do canto nenhum, porque a família real mesmo, ela foi expulsa e foi morar na França. O que ficou aqui é só nada, literalmente, é nada. Se aparecer no Facebook, príncipe não sei o quê, ele é príncipe de nada. Nada. Se os outros países mataram todo mundo que ficou. Aqui deixou. Não sei por quê. Mistérios. Continuação. Criação de uma moeda própria para os burros, ou seja, a moeda não teria mais o posto do rei, alguma coisa assim. Teria posto normal. Para maior segurança nas transações comerciais, tinha isso também, que o reinado brigava com o outro e não queria mais negociar. E isso fodia os comerciantes, que eles ficavam, pô, meu irmão, é logo ali que eu pego meu material, um negócio do bom. E liberdade e igualdade civil. Ou seja, para todo mundo burguesia, tá? Para todo mundo, a justiça funcionaria igual. Teria essa igualdade. Isso aí que juntou aquele que é fraternidade, igualdade, justiça e fraternidade. Tinha o proletariado, as gentes, a classe operária, trabalhadora que emprega a mão de obra. O proletariado compreende a classe de trabalhadores assalariados modernos, que, privados de meios de produção próprios, vence e obriga a vender sua força de trabalho. Como eu comentei lá. Aqui só foi para organizar quem quiser copiar. Mas
A burguesia, ela é dona do terreno, ela é dona da fábrica, ela é dona do material que ela compra. Porém, é o proletariado que faz tudo girar. É que cuida do terreno, é que limpa a fábrica e é que faz o produto. Aí fica falando, né? Que o proletariado e a burguesia, eles vivem de antagonismo, vivem de discussão de interesses e vivem em disputa principalmente de espaço, economia e sobrevivência, na verdade, né? No capitalismo. Isso aqui é um desenho dos banqueiros, que foi o período que os bancos estão subindo os impostos em horrores. Mas nós temos dois conceitos: mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Mais-valia absoluta é literalmente absoluta mesmo, de todo mundo que recebe menos do que merece. E a relativa é quando vemos uma divisão no próprio proletariado, que é, por exemplo, os trabalhadores intelectuais e os não. Um exemplo de todos. A gente tem uma diarista, uma babá, que recebe um salário mínimo. E nós temos o ministro do STF, que recebe 60 mil reais, fora gratificações. Qual a diferença dos dois? Na Constituição, nenhuma. Para a biologia, nenhuma. Vocês pegarem corona, por exemplo. Nada. A única divisão deles é o quê? Dinheiro. E olhe lá. Porque se o ministro do STF passar 2, 3, 4 meses sem receber, ele vai ser assistido igualmente a uma dona de casa pelo SUS. Ele vai ser assistido igualmente a um empregado pelo SUS. Então, aqui no Brasil, lembra quando eu falei, aqui no Brasil a divisão é muito mais social do que econômica? Esse ministro e essa empregada, eles são muito mais parecidos do que esse ministro e uma das famílias mais ricas do país. Isso que ele observa, porque mesmo dentro do proletariado, que ministro, juiz, advogado, delegado, caralho, o que for, todo mundo é muito igual, todo mundo ali. Mas a subdivisão da classe é que faz um ficar em luta com o outro, mas vai todo mundo se unir e brigar por quem merece. Isso aqui vai ter como chega a vocês. E aqui eu peguei, isso aqui são 2 textinhos que eu peguei para vocês terem um entendimento. Dúvidas até agora? Assim, me preocupo realmente, porque eu estou tentando deixar ele o máximo didático possível e fácil para vocês entenderem. Esse assunto não é fácil. Esse assunto é muito texto, e ainda mais é muito texto para você saber explicar para os outros. Tá com esse receio. Mas vamos lá, um textinho aqui, ó. Antes de tudo, o trabalho, isso aqui é falando da relação homem e natureza. Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, por sua própria ação, impulsiona, regulariza e controla seu intercâmbio material com a natureza. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes de forma sutil a vida humana, atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a. Ao mesmo tempo, modifica a sua própria natureza. O que ele quis dizer aqui? Muita coisa. Por isso que ele é tão complexo, porque cada frasezinha tem um pensamento, e é um pensamento que se correlaciona. Vamos lá. Antes de tudo, o trabalho é um processo que participa o homem e a natureza. Lembra que eu falei? O homem está ligado à natureza. Ele observa como os homens trabalham a natureza, a natureza bem geral, tá? Na mãe natureza mesmo. Eles trabalham a natureza em sua volta para o quê? Impulsionar, cadê? Cadê o mouse? Impulsiona, regulariza e controla seu intercâmbio material com a natureza, que é a troca, que é a venda, que é a exploração. Esse intercâmbio material é você chegar na Terra e transformar uma árvore numa cadeira, uma árvore numa casa, uma árvore numa mesa, um animal em uma roupa. É isso que ele trabalha. Então, é essa relação de que o homem é cada vez mais distante da natureza. Tem religiões que acreditam que se você derrubar a árvore X, o mundo vai se acabar. E o mundo se acaba, claro. Porque se você derrubar a árvore perto do rio, o rio vai encher. E adivinha para onde vai essa água? Para sua casa. É um exemplo. Aí continua. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-los de forma útil à vida humana. Aqui ele já falou da força do trabalho, que é o quê? O que a gente tem? Apenas nosso corpo, nossos braços e pernas, cabeças e mãos. É literalmente nosso corpo que nós vamos usar os recursos da natureza para lhe dar a forma útil
que é o que eu disse do objeto, né? Forma útil à vida humana. Então, aquilo ali só é útil porque algum homem, mulher e tudo mais, mexeu naquilo para lhe formar útil à minha vida. Aí, finalmente, atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica a sua própria natureza. O que a gente pode pegar nessa frase final? Vamos supor um condomínio. Esse condomínio devastou uma mata. Essa mata tinha uma nascente. E construiu as casas lá, agora apartamento, né? Aquele apartamento lá e tudo mais. Choveu, tudo alagou. Por quê? Simplesmente, você transformou, modificou uma natureza para a sua própria natureza, que agora é uma moradia, entretanto você não respeitou. E assim a natureza se vinga de você. Ele fala, atuando assim sobre a natureza externa, modificando-a. Eu transformei aquele local que tinha uma vegetação, que tinha um habitat, que tinha até uma fauna. Eu transformei em uma coisa. Só que agora a fauna vai me cobrar disso. Obviamente ele não falou da consequência, mas mais ao longo do texto ele fala de que vira um capitalismo autodestrutivo. Eu destruo algo para construir algo que vai ser destruído logo em seguida. Entendeu? Mas assim, Marx escreve dessa forma porque, de fato, você vai lendo e cada frase vai se ligando a alguma coisa. Segunda parte. Aqui ele fala sobre a divisão de trabalho. A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças intelectuais do processo material de produção, como propriedade de outrem e como poder que os domina. Esse processo de dissociação começa com uma cooperação simples, em que o capitalista representa, diante do trabalhador isolado, a unidade e a vontade do trabalhador coletivo. Esse processo desenvolveu-se na manufatura, que mutila o trabalhador, reduzindo-o a uma fração de si mesmo. Completa-se na indústria moderna e se faz na ciência uma força produtiva independente do trabalho, recrutando-a para servir o capital. Peraí. Resumando aqui, simplesmente ele fala que esse processo de dissociação começa com uma cooperação simples. O capitalista representa, o processo desenvolve-se. Quando ele fala mutila o trabalhador, é isso, a divisão de trabalho, que é um faz o canudo, o outro faz a tampinha, o outro faz esse copo, o outro embala, o outro coloca o canudo aqui dentro. Eu divido tanto o trabalhador, o mutilo tanto, e que um não se enxerga mais que o outro. Quem fez o copo diz que teve mais trabalho, quem fez o canudo diz que teve mais determinação, quem fez a tampa disse que teve maior empenho. Então, isso eu faço com que essa camada toda brigue entre ela mesma e se dissocie do principal. Sabe onde isso acontece muito? Loja de comércio, no geral. No comércio, geralmente o gerente ou o dono faz com que um vendedor brigue com o outro. Um vendedor disputa com o outro. Porque eles vão gastar a energia deles tanto em um querer batalhar com o outro e se esquecem que, na verdade, a pessoa que está impulsionando isso está por fora. Ela não tem nada a ver. Na verdade, ela vai estar ganhando nessa briga. Porque, querendo ou não, os vendedores vão se empenhar a vender mais um que o outro e o gerente vai conseguir faturar mais de todo mundo junto. Isso é que ele fala. E agora, materialismo histórico. Bora dar uma pausa de uns 2 minutos para encher minha água? Bora aproveitar e ver a foto do 4G? Agora quero que vocês ativem as câmeras para ver o rostinho bonito de vocês. Tudo certo até então? Um roubo, outro não. Sim, gente, eu vou precisar de vocês para vocês liguem as câmeras para a gente tirar as fotos bonitas. É só um print que eu vou tirar da tela de todo mundo aqui. Quem pode, diga eu. Se vocês me derem um papo agora, eu vou ficar triste. Ok, vamos lá. Mas não precisa aparecer muita cara de vocês, não. É só abrir e tirar, por exemplo, no caderno. Cadê meu caderno? Só escrever 4G. Eu vou escrever aqui no meu. Vou escrever no meu fichário, que é bonito. Deixa eu parar a apresentação. Olha o meu fichário, que fofinho. Vou fechar aqui. Já aproveita essa pausa que aí eu respiro. É para escrever o que mesmo? Professora? Eu vou olhar agora, que eu vou escrever também. Oi. Olha. Olha que eu tô olhando. Que bonitinho. Eu vou fazer o meu tão feio.
Peraí, calma, que eu vou catar aqui, naquele grupo lá. Todo mundo que tá aqui recebeu lá? Até aqui não foi, tira também, que a gente fica bonitinho. É só botar assim, ó, hashtag 4G para estudar, pré que canta. Vou fazer isso agora. Não deu para fazer, só vai liberando a câmera que eu vou organizando aqui. 4G para estudar. Pronto. Deixa eu só organizar aqui todo mundo. E aí fica... Deixa eu mostrar aqui o layout. Layout. Mosaico. Ei! Só vou conseguir fazer. Tcharam, quem consegue? Só dois fazer, vou morrer aqui. Mulher tira foto e manda depois, não tem problema não. Bora fazer assim, então? Vocês tiram uma foto e manda para mim pelo Telegram. Fácil de me achar. Aí eu vou mandando tudo para Léo. Aí tu pra caixa dele com 300 mensagens, ele vai brigar comigo e tudo bem. Tô nem aí. Manda até eu também. Mas já sabe como fazer, né? Anota no caderno mesmo, 4G para estudar, da forma mais bonitinha que vocês têm, com coração e tudo mais. Vou mandar a minha também. Enquanto isso, vocês se organizam, eu vou beber água. Quando a gente voltar, a gente vai para materialismo histórico. Aí, com certeza, alguém vai ter dúvida. Não é possível? Não explico tão bem assim, não, minha gente. Espera só um momento para encher meu copo. Ai, voltei. Aí alguém... Fala, José. Fala que te escuto. Vamos seguir? Peraí, que eu tenho que ver as mensagens da pessoa. Acho que não dá pra ver. Eita, que estão gritando aqui em casa. Peraí, que estão gritando aqui em casa. Acabou a gritaria. Bem, vamos lá. Alguma dúvida até agora? Momento dúvidas. Não é possível que todo mundo entendeu, gente. Alguém tem que ter alguma dúvida. Eu estava aqui preparadíssima para as dúvidas. Superestrutura, eu explico bem certinho. Cadê? Vamos, deixa eu espirrar, peraí. Ai, Jesus, peraí. Então foi não. Bora voltar para a superestrutura. Porque não é só você, tem muita gente que tem. Vou fazer desenho, melhor forma. Eu vou aumentar aqui para poder me enxergar e saber se para vocês está bom. Deixa eu ver aqui. Ali. Pronto. Eu vou fazer um desenho. Meu Deus, olha minhas olheiras. Eu vou fazer um desenho que vocês vão entender. Agora vai entender mesmo. Olha minha pasta de desenho. Não vai no seu caderno mesmo. É porque eu não sei muito bem. Eu segui um quadro, na verdade.
Ah, tenho. Eu tenho. Peraí. Se alguém falou, a hora é agora. Ui. Eu só tenho 15 pessoas, hein? Eu acho que devem ter ido beber água. Depois volto. Vamos lá. Temos um papel certo. Eu vou explicar para vocês como é que é infraestrutura e superestrutura. Da forma mais doida possível. Nós estamos aqui. Vai ser boneco de palitinho, sim. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. E nós estamos... É o que temos para hoje. Estou sem quadro. Até meu quadro chegar. Aí, vamos lá. Nós temos a infraestrutura. Que é basicamente nosso... Deixa eu botar pra cá. Que é basicamente nosso modelo econômico atual. Capitalismo. Deixa eu botar um cifrãozinho bem grandão aqui. Capitalismo. O que é o capitalismo, por exemplo? São as leis trabalhistas. O que é o capitalismo? É o meu modo de consumo. O que é o capitalismo? O capitalismo é estilo de vida, praticamente. Não, é modo de consumo. Mas eu diria as formações, como são o meu valorização do trabalho, o trabalho. E, querendo ou não, a sociedade em si, baseada no capitalismo. E a superestrutura está acima de tudo isso, que é o quê? É a cultura. Por exemplo, nós não trabalhamos sábado e domingo. Estou dizendo, né? Existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por que não trabalhamos sábado e domingo? Por questões religiosas. Mas também uma religião ligada à economia. Por quê? Eu separo 5 dias por semana para trabalhar. Está ótimo esse meu desenho. Eu separo 5 dias por semana para trabalhar e 2... Peraí que esse 2 está feio. 2... Negação esse 2. E 2 para gastar o dinheiro que eu trabalhei em 5 dias. É perfeito. Às vezes 1, né? Agora atualmente está sendo 1. A gente trabalha sábado, só para domingo. Ou trabalho rotativo. Então, o que acontece? Nesse um dia, eu simplesmente alimento o capitalismo que eu não consigo alimentar nos 5 dias. Entende? Se alguém aqui já trabalhou em shopping, já percebeu, shopping sábado, final da tarde, é o maior movimento que tem. Por quê? As pessoas estão largando do trabalho, estão querendo relaxar o máximo possível. Então, os dias da semana é uma superestrutura, certo? É algo além de todo mundo. É segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, tudo mais. Isso é uma coisa cultural nossa. Foi cultural um universo inteiro. Universo todo não, mas o mundo inteiro, todos os países, eles se reuniram e determinaram esses dias por questões comerciais. Ou seja, o sol nasce todo dia. A lua aparece todo dia. Às vezes não. Fica uns 7 dias sem aparecer, mas aparece depois, né? Que é o ciclo da lua. Mas assim, o sol nasceu todos os dias. Então, é a natureza, é o tempo. O tempo é uma superestrutura. Entretanto, eu trabalhei o tempo dentro do capitalismo para organizar dias da semana em que eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar. E quando eu não vou trabalhar, eu vou alimentar o capitalismo que eu estou trabalhando todos os dias. Agora deu para entender? É sério. Eu estou dando um exemplo de dias da semana. Agora entender. Mas é sério, vocês têm que perguntar mesmo, porque quando aparece nos textos no Enem, qualquer outro vestibular, ele aparece muito difuso. Porque esse é um conceito, juro pra vocês, esse é um conceito difícil de entender, o que é infraestrutura, o que é superestrutura. Porque se você entende isso, você entendeu, puta que pariu, muita coisa.
Então, o que isso Marx quer dizer? Que uma estrutura, que é a infraestrutura, ela é tão forte, ela é manipulável, por quê? Dias da semana não tem feriado, não tem um dia que você não vai trabalhar no meio da semana, não tem extensão de feriado, existe, mas eu controlo o suficiente os dias da semana para um pró-capitalista, que é o quê? Sei lá, vai ter um feriado aqui, certo? Feriado. Esse feriado vai mexer no meu trabalho, e vai mexer no meu modo de consumo, e simplesmente eu vou gastar dinheiro. É isso. Agora que todo mundo, eu acho que entendeu, não é possível com esse meu desenho garranchudo, feioso, mas o importante é você fazer com amor no coração. Sim, todo mundo já mandou foto pra mim no meu Telegram. Eu quero meu Telegram pipocando de tanta foto que eu vou receber. O WhatsApp também. Mas é melhor o Telegram, que a foto não perde a qualidade. O WhatsApp estoura a qualidade, beleza. Se vocês tiverem dúvida, qualquer texto que vocês leram, qualquer tema de redação, qualquer coisa assim, vocês podem falar comigo, tá? Eu ajudo. Eu vou ajudar com a escrita. Porque vocês estão querendo demais de mim. Mas com essa ideia, a gente bater um papo cabeça. Cowboy, sim. Sacanagem. Como você falou, fica difuso quando aparece em questão de Enem vestibular. Como assim difuso? Fica mascarado o que eles querem falar, entendeu? Eles estão falando sobre um texto, o texto está falando sobre mais-valia, só que, vamos supor, tu vai perder teu tempo todinho lendo aquele texto caralhudo assim, que a gente botou no Enem, né? Caralhudo assim. Se você entender bem o que é mais-valia, logo no início do texto tu vai saber o que é mais-valia. Tu vai conseguir, tu vai pular já para as questões e já vai saber o que está dizendo. Entendeu? Por isso que é muito importante entender esses conceitos. Eu mesmo, quando eu fui fazer Enem no outro ano aí, no ápice da loucura, quando eu pegava os textos, principalmente de história, geografia, filosofia e sociologia, óbvio, né? Mas quando eu pegava e olhava, eu só porra mais valia. Quando eu pulava, ai! Mas aí que eu já sou formada, né? De outra história. Okay. Acho que eu expliquei direito. Seguindo, agora nós vamos para o Enem Complica. Mas o Enem Complica justamente por isso. Porque ele quer que você observe. Deixa eu ver se ligando a luz fica melhor para vocês. Olhar para minha cara. Começou a chegar nas fotos. Eu gosto assim. Não inventem de mandar um nude para mim, não, viu? Eu sou a pessoa que sou comprometida. Agora, toma olhando pra minha cara. Nossa, que deu no olho. Deixa eu botar um papel na frente. Melhorou. Sim, o Enem, de fato, eles querem complicar para vocês, não é por nada, não. Mas eles, de certa forma, complicam para você conseguir pensar o que eles querem. Não é só você leu e marcou um X. Eles querem que você pense. Porque na redação você tem que pensar. Lá na faculdade você tem que pensar. Então, bichos, esforça a cabeça uma vez na vida, eles querem justamente isso. Gente, por que vocês estão indo embora? Porque a aula tá ficando... porque também já tô às 7h30, já bati 1 hora de aula. Eu vou fazer assim, se vocês quiserem, vocês querem que eu continue ou vocês querem que eu faça os vídeos só sobre materialismo histórico e socialismo? Porque na outra aula será liberalismo. Eu vou só falar de liberalismo. Ou seja, eu vou explicar ao outro lado, que vocês têm totalmente direito de saber. E, na verdade, vocês precisam saber o que é liberalismo direito. Porque é muito confuso como falam em livros didáticos. Eu ainda não encontrei um livro didático que fala de liberalismo como ele realmente é. Não, ele não é aquele bicho de 7 cabeças, um demônio e tudo mais. A ideia é curiosa. O problema é que aplicam a ideia errada. Como tudo na vida, aplicam a ideia errada. E aí, o que vocês me dizem? Podem falar no chat, podem falar em qualquer lugar. Nós aqui, resistentes, há 1 hora falando direto. Por isso que eu queria dividir a aula, dividir só em marxismo, só em materialismo histórico, que eu tenho que explicar direitinho para vocês. Aí eu falo socialismo, esses 2 vídeos eu deixo no drive, todo bonitinho no canal lá. E vamos terminar aqui, eu posso gravar o restante. E depois eu falo a aula só sobre liberalismo, que é mais compacto. Aguardando respostas.
fazer o vídeo. Você não me aguenta mais, né? É saber que você não me aguentava mais. Eu explico o negócio tudo troncho. Não, mas é sério, vocês entenderam. É porque eu fui e voltei tanto, porque vocês precisam entender esse conceito muito básico. Porque mesmo quando eu for falar de liberalismo, você não tem que saber o que é o contraponto. Mas sério, eu vou fazer os videozinhos de hoje pra amanhã, eu me arrumo bem bonitinha. É porque eu fiquei com muita raiva que eu fiz o vídeo e tava sem som. Não sei porquê. Mas eu vou fazer os videozinhos explicando tudo bonitinho, com várias imagens e tudo mais. Que, por sinal, parte das outras explicações dos outros 2 vídeos já estão nesses lives. Então, se vocês abrirem, já vai estar lá. Então, já não estou devendo para vocês. E vou fazer que nem a outra aula, que eu fiz o post e fiz vários linkzinhos com vídeo, com texto, com tudo para vocês. Porque se vocês lerem, se vocês focarem bem sobre esse lance de capitalismo, liberalismo e tudo mais, vocês matam muita questão de história, muita questão de geografia e atualidades, em geral. Resumindo, metade do caderno de humanas vocês já matam, porque eles voltam muito nesse assunto. Aí depois eu estava pensando desses 2 assuntos, falar de movimentos sociais, vai ser muito show. Acho que daqui para lá eu arranjo alguém para falar comigo. E depois eu pensei em dar, não, vou ter que dar. Eu vou fazer com vocês autores recentes que estão fazendo. Eu também deixo a atividade. Vai ser nossa primeira atividade. Vou querer que você faça um microtextinho para mim, vai ter alguns questionários, e depois vai ter outras atividades. A gente vai fazendo atividades juntos e tudo mais. Alguma dúvida? Já que bateu 1 hora de aula, eu sempre esqueço o horário de vocês. O horário é agora. E mandem as fotos, pelo amor de Deus, mandem as fotos. Lembre para os amiguinhos mandarem as fotos. Eu preciso dessas fotos. Antes que Leonardo coma no fígado. Tá bom, meus amores? Para mim, não? Qualquer coisa, podem falar comigo. Por favor, falem no Telegram, porque no Telegram eu posso mandar arquivo, mídia, tudo que eu tenho salvo lá. Então, facilita muito a vida. Mas quem falar no WhatsApp também responde. Sou uma pessoa amorosa. Tá bom? Eu vou encerrar aqui. Vou cumprir tudo. Podem me cobrar. Amanhã eu posto os outros 2 vídeos. Eu vou fazer vídeo curtinho, de 5, 10 minutos, explicando tudo e as atividades. Tipo, professora? Oi. Eu queria saber se, tipo, alguma vez a senhora vai fazer uma aula com questões do Enem sobre esses determinados assuntos que você está explicando. Eu posso fazer uma atividade para vocês. E depois a gente marca um dia para a gente ler tudo e responder. Que tal? Sim. Pode ser. Eu posso até fazer com minha monitora. Agora tem monitora, eu tô tão feliz. Seria top, professora, essa ideia aí que o colega aí deu. Pronto. É porque assim, eu explicando para vocês vai ficar meio confuso como aplica, né? Mas eu trago. Eu vou procurar uma atividade de algum concurso, coisa assim, básica. Aí a gente responde, vocês respondem e a gente bota tudo. Ah, Daniele, obrigada. É porque eu sempre coloco o texto a mais, porque não é que eu esqueça, é que fica melhor vocês lerem alguma outra opinião. Sério. Pronto, então a gente encerra aqui. Todo mundo indo dormir, jantando, indo dormir, viver. E eu faço todas as postagens, acompanho o canal e muito amor no coração de vocês. E mandem minhas fotos, eu quero ver vocês bonitinhos com a plaquinha. Queria eu, professora, dormir agora. Tem que botar assunto em dia. Ah, é assim, sempre. Até hoje eu tenho que botar assunto em dia, que eu tenho que estudar para o mestrado. Tá bom, meus amores. Muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau.